Boa noite. Boa noite, meus colegas do Tribunal de Justiça da Bahia. Ver a cara de pau desse pessoal do Simpojude, atual diretoria do senhor Zenilton Castro, é por demais perversa aos servidores. O que o servidor deseja saber, efetivamente, não é de balela nem de conversa fiada. O servidor deseja saber como é gasto o dinheiro que o filiado dá de contribuição ao sindicato. O que se destravia, como por exemplo o cartão corporativo, que ninguém até hoje apresentou as despesas. Por quê? Estão com medo de quê? Por que os senhores estão com medo? Se os senhores estão com medo, é porque os senhores devem. Mas eu devo dizer o seguinte: os senhores vão ter que ter medo, se deverem, porque eu já adotei a providência e provei isso nos autos do processo que o senhor Quixabeira abriu ontem contra mim, na 11ª Vara Criminal, por injúria, calúnia e difamação. E eu já juntei lá alguns documentos onde eu pedi, olha só, eu pedi a corregedoria, estou esperando a corregedoria andar, porque já houve tráfico de influência. E já provei nos autos, porque antes da juíza despachar, tá, o Simpojude peticionou pedindo a cópia dos autos. Ora, ele podia entrar no sistema e baixar o processo, como todo mundo faz. Por que pediu a cópia dos autos? E o servidor que trabalha na seção forneceu a cópia dos autos sem o juiz despachar. Então eu entrei na corregedoria, na Polícia Federal, no Ministério da Justiça e no GAECO e na OAB. O GAECO já está encaminhado. Tenho pelo menos 4 depoimentos confirmados. Houve uma reunião dessas pessoas com um ex-presidente sindical, que é o seu Edmo, lá no shopping da Lapinha, que sabia de todas as ocorrências, que ficou de dar andamento, mas ao que parece ele não teve coragem. E não é questão de coragem, é questão de indignação. Você ser capaz de se indignar com as pessoas que ligam chorando, dizendo: Cecílio, eu estou passando dificuldade, eu tenho que optar entre pagar o aluguel, ou pagar a comida, ou pagar o remédio. Então esses caras têm a cara de pau de gastar o cartão corporativo e não dizer como gastou, porque estão com medo de apresentar as despesas. E nós, as vistas grossas, poder perceber como foi gasto. Entender que, de fato, eles têm motivos para não querer apresentar as despesas nos últimos 4 anos do cartão corporativo. Do mesmo jeito, é explicar como gastar uma nababesca fortuna, tá, para fazer uma tal de uma despesa operacional de reunião. Da mesma coisa o combustível, do mesmo jeito diárias, em plena pandemia. É muita sordidez desse pessoal. Então, colegas, ainda mais os aposentados, principalmente os aposentados, muitos de vocês não têm ideia do que está acontecendo no interior. Eu não estou envolvido com política partidária nenhuma, com politicalha nenhuma. Minha ideologia não interessa a quem quer que seja, mas o que eu não posso concordar e não vou admitir, eu estava realmente sumido. Eles estão tão assustados que o Simpojude abriu um processo contra mim na 17ª Vara Criminal por difamação. Eu já me dei por citado.
Aí vem o seu quixabeira e abre na 11ª vara processo semelhante, com os mesmos argumentos contra a minha pessoa, onde eu também já me dei por citado. Seu quixabeira, seu fulano presidente Zenilton, tá? Eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, eu não ando com narcotraficante, eu não sou vagabundo, eu não vendo sentença, eu não me aproprio do dinheiro alheio. Ah, porque no passado o Cecílio foi preso. Fui preso e estou aqui de cabeça erguida, ó, de cabeça erguida, olhando para os senhores, pedindo que os senhores exibam o cartão corporativo com as suas respectivas despesas. E os senhores não têm coragem e têm a cara de pau de fazer a desfaçatez de tentar enganar o povo com essa ilusão que os senhores estão vendendo. Então eu torno a repetir, eu não tenho medo dos senhores, eu não tenho medo de processo, tá? Quem tem que ter medo de processo é quem meteu a mão e comprou casa, tá? Comprou material de construção com faturas altíssimas, que nunca chegaram na casa, no tal do sítio que vocês compraram lá no sítio do Simpojude, tá? Que nunca chegou em lugar nenhum, que mobiliaram apartamento, tá? Que fizeram sexo dentro do Simpojude. Está aí escrito pelo próprio seu Zenilton, que abriu um processo disciplinar e que não deu em nada. O pessoal continuou trabalhando lá. Então foi isso que os senhores fizeram do Simpojude, não é? Um cabide de oportunidades, visando possivelmente alguns interesses. Mas torno a repetir, os senhores podem vir com 50 mil processos. Eu vou estar de cabeça erguida porque os senhores não vão encontrar furto, roubo, narcotráfico, nenhuma merda. Enquanto for injúria e difamação, eu estou encarando de frente. De frente. Porque vou continuar batendo nessa tecla. Cadê o demonstrativo do cartão corporativo para provar que o senhor comprou ou não comprou na Jacaúna Imóveis? Se o senhor comprou ou não comprou na Ferreira Costa, se o senhor fez ou não despesas com sua família em nome do cartão corporativo. Eu entendo que todos os servidores, não é os filiados somente, todos os servidores do Tribunal de Justiça precisa desse esclarecimento para que os senhores não permaneçam nesse erro de usar o cartão corporativo da forma que quiserem, de adulterarem contra-cheque de funcionário do Simpojude para poder comprar casa em buraquinho para uma funcionária de vocês. A verdade, ela pode demorar, mas ela aparece, ela é cristalina. Não tem como o senhor se esquivar, os senhores se esquivarem da verdade quando ela desmoronar sobre a cabeça dos senhores. Sobre mim tem a mão sobre minha cabeça tem a mão de Deus. Não tenho medo dos senhores, não tenho medo de processo, tá? Que registre-se isso nos anais da história do Simpojude. Que eu, Cecílio Almeida Matos, decidi a todo custo mostrar a verdade para os meus colegas servidores, muitos dos quais aposentados, passando privações horrorosas, dificuldades horríveis, e tentando acreditar que os senhores sejam a salvação, a tábua da salvação, quando na verdade os senhores sequer têm a coragem, a dignidade de apresentar as contas do cartão corporativo ou
a nota fiscal dos honorários advocatícios com que o senhor gastou e as tais despesas estatutárias que giraram em torno de R$ 500 mil. Não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Os senhores não vão ficar impunes. Não é possível que milhões de reais fiquem na mão dos senhores e os senhores não tenham a dignidade de respeitar o servidor que está passando dificuldade, fome, muitos dos quais se matando, metendo bala na cabeça, se enforcando, porque estão atrelados a agiotas, devendo o que não pode, e os senhores aí não querendo exibir o cartão corporativo. Por que os senhores não querem expor? Agora eu digo, eu tenho as provas. Eu tenho as provas e elas vão ser exibidas, os testemunhos, as gravações, vão ser exibidas às autoridades competentes, como eu já as enviei. Tá? Boa noite. Que Deus tenha piedade de todos os senhores. Porque lesar um filiado, por menor que seja, e fingir que nada está acontecendo, locupletar-se com dinheiro alheio e acharem que estão certo, é muita cara de pau dos senhores. Podem processar. Que venha mais 10 processos. Enquanto não for tráfico, amigo, roubo, assalto, entendeu? Envolvimento com bandido, não me assusta não. Não me assusta. Agora, permitir que os senhores continuem nesse erro, eu não vou permitir não. Se depender de mim e da vontade soberana de Deus, eu não vou permitir. Boa noite.